Gênesis, capítulo 1. A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: "Que haja luz." E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: "Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes." E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: "Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca." E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: "Que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas." E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: "Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra." E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: "Que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar." Assim Deus criou os grandes monstros do mar, e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: "Aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra." A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: "Que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie." E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: "Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão." Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: "Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento." E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito
Era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Gênesis, capítulo 2. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. O jardim do Éden. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pisson, que rodeia a região de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gênesis, capítulo 3. A desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu.
Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: "Onde é que você está?" O homem respondeu: "Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi." Aí Deus perguntou: "E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer?" O homem disse: "A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi." Então o Senhor Deus perguntou à mulher: "Por que você fez isso?" A mulher respondeu: "A cobra me enganou e eu comi." O castigo. Então o Senhor Deus disse à cobra: "Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela." Para a mulher, Deus disse: "Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará." E para Adão, Deus disse o seguinte: "Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar, para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez." O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Adão e Eva são expulsos do jardim. Então o Senhor Deus disse o seguinte: "Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre." Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Gênesis, capítulo 4. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: "Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem." E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: "Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo."
Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: Isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tinha 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Sete e Enos. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Gênesis, capítulo 5. Os descendentes de Adão. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou. E lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu o seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade.
Quando Maalalel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: O Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.